antes e como eu passei a viver depois que eu comecei a entender melhor quais eram os meus arquétipos, né? Quais são os meus arquétipos principais e como eu posso me alinhar com eles. Isso fez toda a diferença na minha vida e por esse motivo eu vou compartilhar com vocês. Então, hoje, o meu vídeo vai ser mais um bate-papo do que uma aula, né? Geralmente, quando eu venho aqui em forma de live, eu trago uma aula estruturadinha para vocês, mas hoje eu acho que vai ser mais produtivo falar sobre essa minha experiência a partir dos arquétipos, certo? Então, assim, para quem não sabe, né, o que são arquétipos, geralmente o pessoal que está nessa área de autoconsciência já ouviu falar, já estudou, ou ainda não estudou, né? Talvez já ouviu falar, mas não estudou, ou até mesmo já estudou. Então, arquétipos são as energias primordiais do universo. Tudo que é no universo começou com um arquétipo. É como se fosse um molde energético de tudo que é no universo. Então, por exemplo, a cadeira, o que precedeu uma cadeira foi o molde energético daquela cadeira. O que precede o ser humano? O molde energético do ser humano. O que precede uma árvore? O molde energético de uma árvore. Essa informação energética faz com que, mesmo sem saber o que algo é, nós sabemos a partir da sua informação energética. Então, por exemplo, se eu encontro uma árvore que eu nunca vi na minha vida, eu sei que é uma árvore porque a informação arquetípica dela é de uma árvore, né? Não é só por conta do modelo do que eu estou vendo, é por conta da energia. A energia do arquétipo precede o seu próprio molde, digamos assim, o seu próprio formato, né? Tanto que existe até dentro do livro A Biologia da Crença, né, o que o autor traz à tona é a questão de que, mesmo com a renovação das células que acontece no nosso corpo diariamente, nós voltamos a ter o mesmo molde, né? Nós renascemos muitas vezes aí ao longo da vida com essa troca das células e mesmo assim nós voltamos a ter o mesmo molde. Claro, com uma aparência um pouco mais envelhecida, mas o formato é o mesmo, né? Isso é muito interessante, justamente por conta dessa informação energética que nos precede, que precede a própria matéria, certo? E uma vez que os arquétipos são energia, nós estamos interligados a tudo que há no universo de informação arquetípica. Então, nós sofremos a influência dos arquétipos o tempo todo, né? Mesmo quando nós não percebemos, não temos consciência disso, nem imaginamos do que se trata, os arquétipos estão atuando na nossa vida o tempo todo. Uma outra informação interessante é que nós mudamos de arquétipo ao longo da vida, conforme a necessidade. Então, em alguns momentos da vida, nós vivenciamos mais o arquétipo do filho. Em um outro momento da vida, nós vivenciamos o arquétipo da mãe, ou o arquétipo do pai, ou nós podemos vivenciar o arquétipo do professor. Aqui, nesse momento, eu estou vivenciando o arquétipo do professor, que é aquele que está ensinando, transmitindo conhecimento para um aluno, né? Para alguém que está assistindo. Então, não quer dizer que, se você entende qual é o seu arquétipo, você só vai vivenciar a energia desse arquétipo, porque essa energia, ela é, digamos assim, a sua tendência natural, a sua tendência essencial. Mas você pode, sim, mudar essa energia conforme a situação e conforme a época da vida, né? O ciclo da vida que você está vivenciando. Algumas pessoas, por exemplo, perguntam: por que será que um relacionamento muda tanto depois que uma pessoa casa? Às vezes a pessoa está namorando com alguém, depois ela casa e o relacionamento muda. Parece que não é mais a mesma coisa, né? Ou a pessoa passa a viver de uma forma diferente aquele relacionamento. Por quê? Porque antes estava vivenciando o arquétipo do namorado, da namorada. E aí, quando casa, passa a vivenciar o arquétipo do esposo, da esposa ou do marido, né? Então, isso faz com que a nossa energia mude, a nossa atitude mude, mesmo se nós não estivermos conscientes disso. Se estamos conscientes disso, nós podemos fazer o quê? Podemos utilizar essa energia de uma forma consciente e equilibrada para fazer com que as nossas ações, né, sejam mais pautadas ali no que nós éramos antes daquele casamento. Então, nós podemos conservar essa energia do namorado, da namorada, mesmo depois de casados. Nós não somos obrigados a vivenciar essa outra energia. Não que seja ruim, não é isso. Mas nós não precisamos vestir
sempre o arquétipo que é pedido naquele momento. Eu posso contrabalancear com outro arquétipo, se isso for o desejado e se isso for o adequado, certo? E vai ter aquele momento que sim, é ótimo que você vivencie essa energia. Vai ter um momento que você vai ter que deixar um pouquinho o papel de lado de esposa ou de marido para vivenciar a energia da mãe ou do pai, ou você vai deixar daí um pouquinho essa energia de lado para vivenciar o arquétipo do namorado ou da namorada. Então, você pode transitar entre essas energias. É isso que eu quero dizer. Nós não precisamos ficar rígidos dentro de uma energia, mesmo que essa energia seja a nossa energia essencial, a nossa energia natural. Bom, então, passado um pouquinho desse conhecimento sobre arquétipo, o que acontece? Quando nós chegamos aqui, a teoria que existe, porque certeza ninguém tem, mas a teoria que existe é de que nós chegamos nesse plano com uma espécie de um plano para seguir aqui, né? Algumas tarefas que precisamos desenvolver, algumas habilidades que precisamos desenvolver, algum conhecimento que precisamos desenvolver. E para que nós possamos desenvolver esse conhecimento, essa habilidade da melhor forma possível, nós trazemos, então, esses arquétipos naturais para poder vivenciar essas experiências que nós precisamos vivenciar aqui nesse plano. E o que acontece? Quando nós não estamos vivendo alinhados com esses arquétipos, o que acontece? A nossa vida entra em desequilíbrio. E aí a nossa vida parece um caos e nada dá certo e nada anda e nós buscamos respostas e não encontramos respostas, porque a resposta não está no plano material, a resposta está na energia. E isso é algo que eu demorei 40 e poucos anos para entender, né? Porque até então eu não sabia desse conhecimento. Até 5 anos atrás eu não sabia desse conhecimento. E isso causou, em alguns períodos da minha vida, estragos realmente, assim, bastante difíceis de lidar, né? Claro que todo caminho é um caminho, como diria hoje, então nós estamos aprendendo de qualquer forma. Não quer dizer que se você não vivencia seu arquétipo, você não irá aprender. O problema é que a tendência é que você viva isso de uma forma mais difícil e mais dolorosa, porque você está distante daquilo que você veio para vivenciar nesse plano, tá? Bom, então, para vocês entenderem um pouco melhor essa questão na prática, como que era a minha vida antes de eu entender essa questão dos arquétipos, né? Por volta dos... Eu sempre falo isso em alguns cursos, né? Por volta de 10, 11 anos eu já comecei a trabalhar, né? E não é exagero, isso é verdade, né? Havia uma senhora que vendia doces e salgados numa cesta, então eu chegava da escola e ia direto ajudar minha mãe a preparar esses doces e salgados, e depois do almoço nós levávamos essa cesta de doces e salgados para essa senhora, ficávamos a tarde inteira esperando essa senhora voltar, aí eu fazia a contabilidade com essa idade, 10, 11 anos, para poder aí pagar a comissão dessa senhora e ir embora. E tinha que dar conta de manhã ir para a escola, fazer isso, fazer essa atividade, limpar a casa e ainda dar conta do estudo, tinha que tirar nota boa. Isso desde os 10, 11 anos de idade era assim. Por volta de 14 anos, meus pais compraram uma lojinha na rodoviária e aí eu comecei a trabalhar nessa lojinha. Então, estudava, cuidava da casa, fazia almoço, limpava, ia para a rodoviária, ficava lá trabalhando até 7 horas da noite, ia para casa e aí estudava, porque tinha que tirar nota boa. Então, assim, e daí para frente, a minha vida foi sempre trabalho. Sempre trabalho. Então, primeiro teve o trabalho de cuidar de casa. Eu sempre falo também que o meu primeiro almoço foi feito com 7 anos de idade. Eu lembro até hoje um momento certinho, eu fazendo almoço, arroz, bife, salada, porque minha mãe estava dentro de cama. Imagine, 7 anos de idade fazendo almoço, né? Hoje em dia tem adolescentes com 18, 19 anos que não fazem, né? Não, que os pais têm medo que façam alguma coisa na cozinha. Então, eram outras épocas, né? E aí, então assim, eu me lembro tenho essa lembrança do trabalho desde muito cedo, muito nova. E daí para frente, sempre trabalhando muito e muitas vezes em 2 períodos, de manhã e à tarde, e assim foi indo, foi caminhando a minha vida, sempre trabalhando. Dos 13 até os 19 anos, eu mergulhei de cabeça no universo das terapias holísticas. Eu adorava, era o meu assunto preferido. Até antes, acho que com uns 11, 12 anos já comecei. Tanto que a mesada, que não era alta, era pequena, eu guardava para comprar cristais, comprar revistinhas. Eu lembro que tinha uma revista chamada Destino, que eu até tenho alguns exemplares aqui,
e essa revista falava especificamente de assuntos esotéricos. Naquela época não se falava ainda tanto em energia como hoje, né? Tudo era místico, né? Hoje em dia eu entendo qual é a base, né? A base das terapias holísticas, que é a energia. Mas esse conhecimento, em 1980 e pouco, não era tão divulgado, né? Era tudo muito para o lado místico. E eu realmente, assim, era uma forma de hobby, ficar ali me perdendo ali naquele material, né? Tentando entender esse universo místico. E eu lembro que eu também gostava muito de arte. Eu estou contando um pouquinho para vocês depois entenderem os arquétipos que eu tenho, que eu vou falar, tá? Então, eu gostava muito de arte. Então, eu bordava, eu costurava, eu gostava de tocar violão, ouvia muita música. Então, eu tinha um lado muito artístico, e um lado muito místico, e um lado extremamente trabalhador. Eram as minhas características principais. E eu lembro que eu me sentia muito triste porque eu não podia sair. E aí eu achava a vida muito injusta. Eu me considerava uma pessoa muito justa, muito responsável, né? Eu fazia tudo certinho. A casa dos meus pais era enorme, é um sobrado, e até hoje eles moram lá. Era um sobrado, dava um trabalhão danado para manter limpa, né? E eu sempre cumpria ali todas as minhas obrigações, tudo, mantendo tudo em ordem, e não podia sair, né? E aí eu ficava realmente muito triste por conta da injustiça. Isso era uma coisa que me magoava demais, né? Que fez eu desenvolver muita raiva nessa época da adolescência. Enfim, passado esse período, né? E eu acho assim que esse período era muito próximo realmente da minha essência, por conta de problemas de relacionamento, né? Aquelas decepções que a gente tem quando é novo, né? E às vezes você continua tendo ao longo da vida, mas aí você já sabe lidar melhor. Eu acabei me aproximando de uma outra pessoa, e foi quando eu engravidei da minha filha, que é o grande amor da minha vida, e essa minha filha passou a tomar aí mais o meu tempo de dedicação. Então, por conta disso, a minha vida se transformou completamente, né? Houve toda uma situação difícil na época da gravidez, né? Porque eu não era casada, e naquela época isso era importante para minha família. Mas, enfim, eu tive essa criança e aí comecei a trabalhar o dobro e sempre com muita dificuldade. Isso é importante deixar claro, certo, pessoal? Então, desde essa época aí de 10, 11 anos, a vida foi muito difícil. E eu sempre, de alguma forma, tive a responsabilidade de ser a provedora da família, né? Eu precisava trazer o sustento para essa família de alguma forma, certo? Então, trabalhando demais, me dedicando demais, cumprindo o meu papel de mãe, né, como tinha que ser. Então, depois de um ano, acabei me separando do pai dela, eu casei com ele, depois me separei porque ele não trabalhava, então ficava nas minhas costas a responsabilidade, né? E aí nós acabamos nos separando e ele foi embora, e eu ali sempre cuidando dela. Depois eu tive outros relacionamentos, mas eu vou falar disso um pouquinho mais para diante. Tá, então sempre eu trabalhava muito, mas eu dizia assim: eu nasci para ser mandada, eu não nasci para mandar em ninguém. Então eu me sentia muito confortável na posição de alguém que era mandada, sabe? Porque eu achava que eu era uma excelente executora de ordens, e sou até hoje. Se a pessoa falar, você tem que fazer X, Y, Z, eu vou fazer o X, o Y e o Z. E eu sempre fui muito de cumprir a minha palavra. Então, eu sempre fui uma pessoa muito confiável no campo do trabalho, porque era aquela história, tarefa dada, tarefa cumprida. E eu sempre honrava com os meus compromissos profissionais, assim, com muita dedicação. E tanto que eu trabalhei numa rádio, né, que foi o meu primeiro emprego fora, né, fora do âmbito familiar, com carteira assinada, tudo dos 18 aos 20 anos. E eu cheguei a trabalhar de madrugada nessa rádio, de meia-noite às 5 da manhã, porque eu não dormia, né? Os outros locutores que eram jovens, novos e eram deixados para esse horário, dormiam, deixavam um disco tocando e dormiam. E eu era tão responsável que mesmo com sono eu não dormia. Eu tocava as músicas certinho e falava quando tinha que falar. Então, assim, são características que hoje eu entendo, mas na época eu não entendia, né? E eu não conseguia entender como é que as outras pessoas não eram assim, porque eu achava aquilo muito natural para mim, ter o compromisso, ter a responsabilidade, manter as coisas em ordem, né? Ter um senso de justiça. Então, aquilo era natural para mim, e eu não entendia por que as outras pessoas não eram assim, e isso fez com que eu entrasse em conflito muitas vezes com as pessoas, justamente porque eu me sentia sobrecarregada, mas eu não entendia por que as outras pessoas não conseguiam ser assim, né?
Então tá, aí a minha vida foi tendo uma série de dificuldades ali, até os meus 42 anos, mais ou menos, né? Que eu sempre falo isso, que em 2017 foi ali o meu grande ano, assim, de descoberta, porque a vida começou a dar muito errado, estava dando muito certo, e de repente desabou, assim, do nada, no segundo semestre de 2016. Então, em 2017, eu me entreguei aos estudos, e aí já com essa perspectiva metafísica, que foi assim uma luz enorme na minha vida, entender essa questão da energia, e é por isso que todo o resto parte disso, né? Se você tem qualquer dúvida em relação à terapia holística, ou ao seu processo de autoconsciência, eu sempre indico que comece estudando o campo da energia, né? O campo das leis físicas, metafísicas, né, com autores que tratam desse campo, né, que existem duas linhas de estudo, uma mais tradicional, que não admite aliar ali os estudos da energia com o campo das terapias holísticas, e outra linha de estudo que sim, que traz isso à tona, e isso é muito positivo, né? E a partir desses estudos, aprofundando meus estudos, eu comecei a ouvir falar em arquétipos. Na época, eu não encontrei materiais assim que fossem muito diretos, assim muito claros nas suas explicações, porque é um assunto um pouco mais profundo, justamente porque existem inúmeros arquétipos, né? Tudo no universo é arquétipo, então é difícil ter materiais que sejam direto ao ponto, sabe? Tudo era muito complicado de entender. Então eu entendi o conceito, mas eu não tinha informação, por exemplo, para saber qual era o meu arquétipo. Eu não tive essa informação na época. E claro que sempre existe a questão de que a informação chega quando nós estamos preparados para ela. Porque se nós não estamos preparados, a informação não chega. E isso é muito claro para mim, ok? Bom, a partir desses estudos, então, eu fiz uma série de cursos ali, onde eu fui limpando a minha energia, fui limpando as crenças limitantes, aqueles filtros, fui tomando o poder pessoal para mim, porque quando nós acreditamos que, eu não posso fazer nada, a vida é assim mesmo, a culpa é dos outros, nós não conseguimos mudar na nossa vida. Então, eu trouxe esse poder para mim, e eu diria que a partir do ano passado, vocês vejam quanto tempo, né? Eu já entendendo muito bem a questão dos arquétipos e já trabalhando com essa energia, mas só a partir do ano passado, de 2021, foi que começaram a aparecer materiais que me direcionaram melhor nesse sentido, quando eu trouxe, então, esse conhecimento de quais eram os meus arquétipos principais. Porque até então eu entendia o que era arquétipo, entendia sobre símbolos, entendia sobre como usar símbolos ali para o seu favorecimento, mas eu não sabia quais eram os meus arquétipos. E foi uma grande descoberta quando eu soube que os meus principais arquétipos, primeiro eu descobri dois, que era da justiça e o do mago, sendo que o do mago prevalecia sobre o arquétipo da justiça. E isso fez extremo sentido para mim. Era um momento que eu estava um pouco distanciada dessa energia, por conta de estar cuidando realmente, né, do portal e de diversos fatores dentro do portal. E aí eu soube disso, né? Que um dos meus arquétipos principais, entre diversos outros, era o do mago e o da justiça. E o do mago é justamente o arquétipo que trata aí desse meu ramo, né? Que é estudar as terapias holísticas, que é estudar a energia, que é transformar a realidade, que é se entender como sendo um co-criador da realidade, é ter essa responsabilidade pessoal. Então percebam que lá na minha adolescência, o meu arquétipo ele estava se manifestando, ele já estava lá. Quando eu estava dedicando ali toda a minha pouca renda nos materiais de estudo nessa área. Então, não quer dizer que eu abandonei ao longo da vida, certo, pessoal? Mas é que nessa época ali, entre os 12, 13 anos até os 19, eu estudei intensamente sobre isso, porém, sob uma perspectiva mais esotérica, como eu disse, né? E depois, aqui de 2017 para cá, mais sobre a perspectiva da energia, realmente, certo? Então, se eu tivesse talvez seguido por esse caminho, a minha vida teria naturalmente sido diferente. Se iria dar certo, não iria, não sei. Mas eu teria resultados diferentes e talvez até resultados mais interessantes, né? Em termos de dificuldade na vida, porque eu tive muitas dificuldades na vida, certo? Porque eu não tinha esse conhecimento, né? E ainda mais que era uma área assim que sempre foi vista com preconceito. Ainda hoje nós ainda
quem é dessa área sabe que ainda existe um certo preconceito em relação às terapias naturais, mesmo sendo reconhecidas pela Organização Mundial de Saúde, inclusive utilizadas em muitos SUS pelo país, e ainda assim, por falta de informação, né, algumas pessoas como se tivesse assim, uma descredibilidade em relação a esse tipo de ação, que é uma pena, né, porque é um excelente recurso complementar. Mas, naquela época, lá em 1980 e pouco, isso era realmente, assim, era mais preconceito ainda que existia nesse sentido, né? Então, não era uma possibilidade, digamos assim, para a família eu seguir essa carreira, né? Eu era sempre meio de ter o meu ponto de vista e a minha ideia, vocês vão entender quando eu falar o terceiro arquétipo principal, então eu sempre tive uma personalidade muito firme e as ideias muito minhas, mas eu não queria entrar em conflito com a família, né? Então, eu acabava me submetendo, né? E fazia isso por prazer, por amor. Então, o arquétipo do mago veio muito de encontro realmente à minha personalidade, aquilo que eu gosto de fazer, aquilo que eu amo fazer. Estar aqui falando sobre arquétipo, isso é puro arquétipo do mago, né? Eu adoro isso, entendeu? Eu adoro estudar sobre esse assunto, adoro trabalhar com isso. Então, hoje eu estou muito alinhada realmente com um dos meus arquétipos principais. E o mago também é um arquétipo que favorece quem trabalha com artesanato. E eu, como eu falei para vocês lá no comecinho, nessa época eu bordava, eu costurava, já aprendi a costurar sozinha, por exemplo, fazia tricô, fazia crochê. E eu trabalhei com isso por muitos anos, né? Dos anos 2011 para cá, eu trabalhei com loja virtual de artesanato, fazendo as peças, trabalhei com encadernação manual artística. Antes, eu trabalhei uns 4 anos costurando para fora, porque o contexto familiar pedia isso, pedia uma renda extra, então eu trabalhava de manhã e à tarde dando aula na escola, e à noite eu trabalhava como costurando para fora, para complementar a renda. Então, o mago, ele também é alinhado com as artes. Por quê? Porque ele transforma um tecido em uma peça de roupa, ele transforma, como o caso da encadernação, né? Transforma papel em uma agenda. Então, é muito alinhado com o arquétipo do mago também. Então, isso é muito claro para mim, a vivência do arquétipo do mago dentro das terapias holísticas, dos estudos metafísicos, e o arquétipo do mago quando eu utilizava essa veia artística como uma forma de trabalho, como uma forma de ganhar renda. O arquétipo da justiça também sempre me acompanhou. Eu lembro que chegou uma época da vida em que eu pensei em ser juíza. Eu não queria ser advogada, eu queria ser juíza. E cogitei essa possibilidade de estudar para ser juíza, mas na minha família, o meu estudo ele não foi muito privilegiado. Eu tive um bom estudo, estudei em boas escolas, mas no ensino médio, talvez porque eu realmente assim não era tão dedicada como eu sou no estudo hoje em dia, eu sou muito dedicada no estudo. Porque aquilo não fazia muito sentido para mim, porque que eu tinha que estudar aquelas matérias da escola. Não reprovei nunca, sempre tirei nota positiva, né? Até porque os pais cobravam isso, mas não era algo que me encantava. E por conta de ter que estudar muito para almejar, para chegar nesse patamar de juíza, eu acabei abandonando a ideia, até não tinha nem recursos para fazer cursinhos, por exemplo, para poder competir com uma vaga dessas, né? E acabei deixando essa ideia de lado. Mas ele também fez muito sentido para mim, porque eu sempre busquei muito essa justiça, né? Sempre busquei muito entender os lados da questão. Então, isso não era um problema para mim. Eu lembro que quando eu trabalhava na escola, e escola você trabalha com professoras, com mulheres, né? E as mulheres naturalmente têm conflito, porque o que uma mulher pensa, geralmente a outra mulher pensa diferente. E mesmo eu entendendo, discordando das outras professoras, eu consegui entender, por exemplo, numa reunião, qual era o contexto, né? Eu conseguia entender e entender uma decisão, por exemplo, da diretora, mesmo que aquilo não me favorecesse. E eu, mais uma vez, eu não entendia por que era tão difícil para as pessoas. Vou dar um exemplo prático, né? Festa junina. Eu não concordava muito, porque eu achava que era mais produtivo ensinar no momento da aula do que parar para ensaiar para a festa junina. Esse é um exemplo. Mas eu entendi os argumentos que faziam com que a escola fizesse uma festa, né? Porque os alunos estariam próximos dos pais naquele momento, porque o dinheiro arrecadado com vendas de alimentos
faziam uma caixinha que era importante depois, ao longo do ano, quando faltava alguma coisa de emergência. Enfim, eu conseguia entender isso e conseguia aceitar, não, então vamos fazer isso sem problemas. E as pessoas têm uma extrema dificuldade de ouvir o ponto de vista do outro e entender uma decisão, mesmo que aquilo não favoreça a si mesmo. Isso é muito difícil, as pessoas querem favorecer a si mesmo. Decisão boa é aquela que me favorece. E eu não, eu tinha essa facilidade de entender, e mesmo que aquilo não me favorecesse. E justamente porque eu tinha já esse arquétipo da justiça, né? E eu não sabia disso, certo? Só que, por outro lado, justamente por não saber disso, o arquétipo na polaridade negativa é aquele arquétipo do julgamento e da crítica. Quem me acompanha sabe que eu falei aí alguns tempos atrás, comecei a falar, eu estou trabalhando em mim o julgamento, porque eu vejo que eu julgo ainda e eu não quero fazer isso. Eu sei que isso não é interessante, porque todos estamos aprendendo, então todos temos direito ao erro e ao acerto, né? Mas eu escorregava nisso. Por quê? Porque era a sombra do arquétipo se manifestando. Eu vou falar um pouco mais sobre a sombra um pouco mais adiante, mas é só para que vocês entendam isso, né? E o arquétipo da justiça, ele é um arquétipo muito racional, muito lógico, né? Que tem, assim, uma presença muito forte também, né? E isso alinhava muito realmente com quem eu sou, né? Esse senso de justiça. E um pouco depois, e mais recentemente, e por isso eu considero muito importante você ter vários materiais de estudo, não que você se perca em diversas filosofias e não se encontre em nenhuma, mas você ter alguns pontos de vista de fora, né? Porque eu sempre fui autodidata, então sempre eu estudei por mim. Mas quando eu comecei, então, a receber materiais de outras pessoas, com ponto de vista de outras pessoas, eu comecei a enxergar em mim características que eu não enxergava. Entendem por quê? Porque as características, especialmente aquelas que não são positivas, ficam escondidas no nosso subconsciente. E se elas estão lá escondidas porque eu rejeitei em algum momento, como é que eu vou ver essa característica? Mesmo que eu faça, por exemplo, um mapa, eu não vou enxergar essa característica em mim, por quê? Porque ela passa pelo filtro do meu ego. E o meu ego, para me proteger, ele vai dizer, eu não vou mostrar essa característica porque ela não vai aceitar. Então, assim, nesse aspecto, a minha vida cresceu mais. Primeiro, eu fiz limpezas sozinha no meu subconsciente, que fez com que fosse possível acessar esses arquétipos. Mas eu comecei a me conhecer melhor quando eu recebi um mapa arquetípico, depois eu recebi um mapa numerológico feito com base na Cabala, né? E aí eu comecei a estudar para fazer o meu próprio mapa, porque aí eu comecei a ver, através desses pontos de vista externos, aquilo que eu não estava enxergando em mim, entende? Então é importante você também ter ferramentas com olhares externos para enxergar em você aquilo que você não consegue enxergar, né? Ou você perguntar para as pessoas quais são as minhas características ali, as positivas e as negativas, né? Geralmente, quando a pessoa fala uma negativa, você vai dizer, não, isso daí eu não tenho. Por quê? Porque você rejeita em você aquilo que está no seu subconsciente, tá? Então, eu descobri o arquétipo do mago, descobri o arquétipo da justiça, e aí, mais recentemente, eu descobri um arquétipo que fez extremo sentido para mim, que foi o arquétipo do imperador. E aí, eu digo para vocês que eu vivi muito tempo negando esse arquétipo do imperador. Eu acho que de todos ali, né, do mago, da justiça e do arquétipo, esse foi o arquétipo que eu mais rejeitei, justamente porque eu não tinha esse conhecimento, na verdade, né? Eu não tinha esse ponto de vista. Deixa eu só tomar uma aguinha. Então, percebam assim, que são arquétipos extremamente fortes e extremamente racionais, excluindo o mago, né? O mago é um pouco mais equilibrado. Mas o arquétipo da justiça e o arquétipo do imperador são arquétipos muito fortes. São arquétipos que usam muito a razão, certo? O poder desses arquétipos está muito pautado na razão, no pensamento lógico. E o arquétipo do imperador, especificamente, é um arquétipo que vem para ordenar o mundo. E por isso mesmo, ele está muito alinhado com o empreendedorismo. Então, hoje em dia, eu vivo os meus arquétipos assim, de uma forma bem equilibrada, porque eu vivo o mago, que gosta desses assuntos metafísicos, e vivo o imperador, porque eu tenho um empreendimento.
Mas eu não sabia disso há 2, 3 anos atrás. Então, eu vivia muito mago e o meu negócio ficava meio de lado. E aí, agora, né, como eu sei disso, eu sei que eu tenho esse arquétipo forte em mim, é importante que eu vivencie ele para que eu possa passar pelas experiências que eu escolhi nesse plano, entendem? Então, lá atrás, quando eu dizia assim, eu não nasci para mandar, eu nasci para ser mandada, eu nasci para cumprir ordens, eu não estava integrada no meu arquétipo do imperador. Eu estava, ao contrário, negando completamente esse arquétipo. Porque eu não queria tomar decisões, eu não queria ser responsabilizada. Essa era a palavra. Eu não queria ser responsabilizada pelo resultado, pelas coisas que aconteciam ali no âmbito profissional especificamente. Eu não queria. E quando nós rejeitamos, a vida fica muito difícil. E aí eu entendi por que a minha vida foi ficando tão difícil. Deixa eu só acender a luz aqui, pessoal. Peraí, senão deu uma escurecida aqui. Isso. Então, pessoal, a minha vida foi extremamente difícil porque eu estava negando isso em mim. E ao mesmo tempo que eu negava, eu também agia de acordo com ele, porque vamos relembrar o que eu falei lá no começo que estava aqui comigo. Eu era praticamente a provedora da casa desde muito nova. Né? Ainda que eu fosse uma auxiliar, imagine uma criança com 10, 11 anos fazendo doce salgado para vender. Isso é muito empreendedor e isso é muito se responsabilizar pelas finanças da casa. Então, assim, eu sempre trabalhei para ajudar nas finanças da casa. E isso é uma responsabilidade do imperador. O imperador comanda a casa. Ele tem o arquétipo do pai, que é o provedor, que é aquele que comanda, que é aquele que coloca a ordem na casa. Então, eu sempre estava trabalhando para ordenar a casa, para manter tudo em ordem. Eu sempre estava trabalhando para cumprir as minhas responsabilidades, que é uma característica do arquétipo do imperador. Eu sempre estava trabalhando para prover a casa, é uma característica do arquétipo do imperador. Então, hoje em dia faz extremo sentido para mim, entendem? Essa questão de saber que o meu arquétipo era do imperador. Então, lá nessa época, o que eu deveria ter feito, digamos assim, se eu realmente soubesse dessa informação? Eu já deveria estar empreendendo desde muito nova, né? Já deveria ter ido por esse caminho desde muito nova. Agora, eu negava tanto essa habilidade em mim que eu me distanciei. E aí eu passei a ter os diversos problemas que eu tive, financeiros, e inclusive no campo do relacionamento. Por que eu tive problemas no campo do relacionamento? Porque eu nunca me relacionei com alguém que me provesse. Olha que coisa difícil, né? Eu sempre fui a provedora da casa. Eu casei 3 vezes, né? Então, na primeira vez, como eu já havia falado, o meu marido na época não me proveu, então eu precisei correr atrás. Na época eu também costurei para fora, já com essa veia empreendedora. E eu acabei, né, me separando, porque eu era provedora. Aí no segundo casamento era um pouco mais equilibrado, mas eu precisava me submeter demais a outra pessoa e foi o período mais sofrido da minha vida, porque aí eu precisei deixar de lado totalmente o imperador e isso causou um rombo absurdo no meu emocional, porque não é o meu perfil me submeter ao outro, porque eu sou o imperador é o Zeus, né? Que é o deus do trovão ali, que é o imperador máximo, né? Então, assim, eu tive que me submeter por baixa autoestima, e isso causou também rombos enormes na minha vida, né? E depois do terceiro casamento, eu comecei um casamento equilibrado financeiramente e depois as coisas começaram a dar errado para ele e eu tive que novamente ir atrás do dinheiro e ser a provedora e trabalhar de manhã, à tarde, à noite para poder equilibrar as contas, né? Foi um casamento mais longo, teve um período bem feliz, mas foi interessante porque mais uma vez tudo desmoronou e eu precisei ser a provedora. Mas por quê? Porque eu não sabia que o meu arquétipo tem essa veia de prover mesmo, né? Então, quer dizer, professora, que você nunca vai arranjar alguém que vai te ajudar financeiramente no casamento? Não. Quer dizer que eu preciso conhecer isso em mim e ativar outros arquétipos que possam equilibrar um pouco isso, né? E então vejam que isso me deu problema na vida profissional, porque eu me distanciei das minhas orientações naturais, né? E uma delas seria ser empreendedora, e me distanciei de relacionamentos que pudessem aí me trazer uma vida mais confortável,
certo? E hoje em dia sou eu que toco a vida e eu ajudo os meus pais também, continuo ajudando, ajudo a minha filha, né? Então, assim, por quê? Porque é o meu arquétipo, né? O imperador, ele planeja, ele organiza, ele executa, ele traz as coisas à ordem e ele ainda ajuda a prosperar o que está à volta de uma forma ordenada. Então, por isso, ele é um facilitador, eu diria assim, também da prosperidade para as outras pessoas. Até mesmo os cursos do portal, né? A pessoa pode fazer um curso e pode começar um trabalho. Então, ela pode ter uma forma de prosperar se ela colocar ali o conhecimento em prática, né? Então, gente, e fez muito sentido para mim, né? Eu até estava comentando com a minha filha, né? Que aqui no condomínio, como eu já contei algumas vezes para vocês, foi feita uma modificação no jardim, né? E eu ajudo nessa modificação, ajudo a manter, né? O imperador também ajuda a manter ali o seu reino, né? E eu ajudo a manter, e volta e meia, uma das pessoas que cuida desse jardim muda tudo. E aquilo me causava um desconforto enorme. Eu dizia, meu Deus, por que vai mudar tudo de novo, né? Tá tão arrumadinho. Ou colocam, deixam uma bacia fora ali do lugar, né? Um regador fora do lugar. Eu vou lá, cato e guardo. Mas aquilo me incomodava. E sempre quando algo incomoda a nós, né? É porque tem uma sombra associada ali. Tem alguma informação para você que você não está conseguindo enxergar. E eu sei disso. Então eu dizia, meu Deus, mas por que isso me incomoda tanto, né? O que em mim faz com que eu não consiga ver ali aquele regador fora do lugar? Por quê? Porque o arquétipo do imperador, ele gosta da ordem, ele traz a ordem. A imperatriz, que é o arquétipo anterior, ela produz, né? Ela é o arquétipo da fertilidade, da mãe natureza, então ela traz ali muitas ideias, muitos projetos para a prática, frutifica muito, mas se houver um crescimento desordenado, a vida vira um caos. Então, vem o arquétipo do imperador para organizar, para trazer ordem ao caos, para que a vida não vire uma bagunça. E esse é o meu papel no mundo, né? Trazer ordem ao caos. Então, pessoal, esses são alguns dos impactos aí que eu tive na minha vida a partir do momento que eu tive esse entendimento, porque daí acaba o sofrimento, né? Aí eu, pelo menos, sou assim, quando eu entendo a origem do sofrimento, o sofrimento pelo menos alivia, ou pelo menos eu consigo entender qual é o caminho que eu preciso seguir, certo? Então, hoje eu sei que, como eu tenho arquétipos muito fortes e muito racionais, o meu ponto forte é manter a razão. Eu preciso manter na razão, na ordem, alinhada com os meus propósitos, alinhada com os meus projetos, com foco, com objetivo. Quando eu caminho assim, a minha vida flui. Agora, os piores momentos da minha vida foram quando eu me entreguei ao descontrole emocional. Descontrole emocional não é bom para ninguém, mas como os meus arquétipos pedem a razão, eu não posso me render ao descontrole emocional, porque aí a minha vida inteira acaba sendo impactada. Existem alguns arquétipos, como por exemplo, da imperatriz, do namorado, que são arquétipos mais emocionais, mais emotivos. Então, eles têm ali uma tendência a ter essa amorosidade mais próxima, né? Mais presente na sua vida. Mas eu não, eu preciso me manter na razão, porque é isso que a minha energia pede. E veja como isso pode ser transformador na vida, né? Quando eu começar a escorregar ali no emocional, eu sei agora, com posse desse conhecimento, que é só eu voltar para a minha razão, para o meu foco, para os meus objetivos, que a vida volta para os trilhos, certo? Eu lembro que eu neguei tanto esse arquétipo que uma vez eu recebi um convite até para chefiar ali um cargo, né? Um cargo de chefia. E eu falei que eu não ia aceitar porque eu não sabia mandar. Olha que interessante. A outra pessoa que também tem o arquétipo do imperador enxergou em mim essa energia que eu não tinha enxergado em mim, mas por negação eu lembro que eu rejeitei porque eu disse que eu não sabia mandar. Inclusive, essa é uma dificuldade que eu tenho até hoje. Eu realmente tenho dificuldade para mandar porque eu faço. Eu prefiro eu fazer, eu prefiro eu agir, porque eu sou um arquétipo realmente de ação. E talvez seja uma limitação que eu preciso trabalhar, né? E dentro dos aspectos negativos, e essa é a questão, o arquétipo, ele é uma energia. Quando você se entrega a essa energia e vivencia as potencialidades positivas, a sua vida flui. Mas se você resiste a essas potencialidades, ou se você se distancia disso, você vai para a sombra, que são os aspectos em desequilíbrio, né? Então se eu não estou vivendo alinhada com isso, eu me torno uma pessoa dura,
eu sei porque eu, né, sou assim, dura, arrogante, orgulhosa, muito sobrecarregada. Por quê? Porque justiça e imperador, eles trazem a responsabilidade nas costas. Tanto que um dos problemas do arquétipo do imperador é desenvolver problemas nos ombros, e eu tenho problema na cervical, né? Olha como tudo se encaixa perfeitamente, né? E eu tive muita resistência em admitir isso, né? Admitir arrogância, admitir orgulho, né? Meu joelho sofre também, às vezes, por causa de orgulho, porque é uma característica em desequilíbrio do arquétipo, entendem? Então, se eu não vivo alinhada com esse propósito, e se eu não me observo o tempo todo, aí eu passo para a polaridade negativa e passo para o desenvolvimento, então, das características em desequilíbrio, né? E é difícil para você reconhecer as características em desequilíbrio, como eu já falei no curso do Mapa da Vida, né? Porque é difícil você olhar para você e ver algo que você considera que não é adequado, que não é bom. E não que seja adequado, não que você vá, né? Ah, não, então é do meu arquétipo ser arrogante, eu vou ser arrogante agora. Não. Você pode reconhecer isso, pode entender que é uma manifestação da sua polaridade em desequilíbrio e trazer de volta a sua vida ao equilíbrio a partir desse conhecimento. Entendem? Então, por isso que é tão importante você conhecer quais são os arquétipos que imperam na sua vida e quais são os arquétipos alinhados com a sua essência e com o seu propósito. Porque aí você pode viver dentro das potencialidades, né? Uma série de respostas começam a aparecer em relação à forma como você age ou já agiu na vida e que você não conseguia entender, né? Então, você começa ali a prestar atenção nisso e aí você começa a viver alinhado com as potencialidades e aceita ali as suas limitações e trabalha para transcendê-las, certo? Eu lembro até que quando eu estava preparando aqui essa apresentação, eu pensei assim, né? Nossa, tantas vezes eu culpei os meus pais porque eu dizia assim, eu sempre fui muito sobre... Muitas vezes eu falei isso. Eu sempre fui muito sobrecarregada. Eu não aproveitei a minha vida. Eu tinha que dar conta da casa. Eu tinha que dar conta do trabalho. Eu tinha que cuidar da minha mãe que ficava doente. Era muita responsabilidade para uma adolescente. E vejam, não era... a energia não era deles. Eles estavam respondendo à minha própria energia, que era a energia do imperador, que é a da responsabilidade, do cuidar, do prover, do trazer a ordem. Então, eu não estava fazendo nada mais do que vivendo o meu arquétipo, mas inconsciente disso, né? Vivendo desalinhada e também ali no convívio familiar, né? Isso não é tão fácil de implementar no convívio familiar, né? Chegar assim, ah, não, eu estou vivendo isso porque é o meu arquétipo, né? Então, nós não temos realmente muita maturidade para lidar com isso quando somos novos, né? Mas essa informação ajuda a clarear muito, inclusive, esses pontos aí de conflito, talvez com as relações familiares, né, com a relação com os pais, né? E também nós ficamos mais conscientes das nossas fragilidades, né? Se eu sei quais são os meus desafios, como que eu ajo quando a minha energia está em desequilíbrio, fica mais fácil identificar quando nós estamos entrando em desequilíbrio e fica mais fácil trazer de volta ao equilíbrio quando algo está aí saindo fora dos trilhos, né? Então é mais fácil, pessoal, certo? Eu percebi, por exemplo, que eu precisava desenvolver mais a amorosidade, né? E instintivamente, inclusive, acabei mudando as minhas cores, né? O pessoal que me acompanha há mais tempo sabe que hoje em dia eu uso, por exemplo, muito rosa, muito babado, né? Uma aparência mais feminina. Por quê? Porque isso traz uma amorosidade na forma como eu me comunico. Porque senão eu me torno muito rígida, muito dura, muito inacessível para as pessoas, porque o arquétipo primordial é imperador e justiça, né? Então são arquétipos naturalmente de autoridade que distanciam as pessoas. Então eu posso corrigir isso tomando ações ali para equilibrar, né? Para fazer com que eu passe uma energia mais suave. Eu também lembro que quando eu comecei a estudar esse campo, eu fiz um teste onde apareceu pela primeira vez o arquétipo da justiça e eu passei a utilizar no meu celular uma imagem de Afrodite. Afrodite é a deusa do amor, né? E no grupo que eu participava na época de estudo, as pessoas falaram, olha, a Afrodite é um arquétipo muito bom, porque ele traz amorosidade, né? E realmente, pessoal, esse arquétipo, ele me ajudou bastante, assim, a trazer de novo essa amorosidade. Eu sou uma pessoa extremamente amorosa, quem me conhece sabe,
extremamente acolhedora. Eu também tenho um pouco do arquétipo de mãe em mim, mas a energia que é lida pelas pessoas não era essa, né? Era lido muito uma energia de distanciamento. Eu via que as pessoas não falavam comigo, dizia, meu Deus, o que que acontece, né? Mas é por conta do arquétipo, da energia do arquétipo, né? Que acaba colocando essa, no meu caso, colocava uma barreira, porque eu estava ali negando a energia queria sair, e aí fica esse desequilíbrio passando uma imagem até mesmo equivocada, muitas vezes, né? Então, nós vamos aprendendo esses detalhes para ir ajustando ao longo da vida, né? E tudo que você faz nesse sentido, utilizar uma imagem, utilizar uma afirmação de poder, utilizar cores, tudo isso faz com que você se alinhe com diferentes arquétipos. E para chegar aqui já no final aí dessa live, né? Hoje eu falei bastante. Podem, vocês, né, quem esteve aqui até agora pode pensar assim, nossa, mas eu vou ficar a vida inteira só vibrando nessas energias. Não, você pode conhecer os seus arquétipos principais. Você deve vivenciar esses arquétipos primeiramente, então aceitar, né, buscar vivenciar as potencialidades, trabalhar os desafios, e uma vez que você se sinta plenamente integrado nesses arquétipos, você pode, então, trazer para a sua vida outros arquétipos, sempre de uma forma extremamente consciente. Infelizmente, algumas pessoas banalizam, né, a questão do arquétipo por achar que é só colocar um símbolo, colocar uma cor, e não é, porque é uma energia extremamente forte. Se você não está preparado para tomar consciência dessa energia, para se apropriar dessa energia, ou se você tiver crenças limitantes em relação aos benefícios daquele determinado arquétipo, você acaba criando uma sombra, uma resistência e vivendo esse arquétipo na polaridade que não é tão equilibrada, que não é tão saudável. Então, é importantíssimo, antes de utilizar um símbolo conscientemente, né, sabendo que é um arquétipo, estudar muito bem, ver se você está disposto a trazer essa energia para a sua vida, porque essa energia irá causar impactos. Nesse momento, por exemplo, eu estou tentando trabalhar o arquétipo da roda da fortuna, que é um arquétipo de mudança, de transformação, de desapego. E realmente começaram a acontecer algumas mudanças na minha vida bem interessantes. E isso, para mim, é um desafio, porque eu gosto de ordem, eu gosto de tudo sempre certo, sempre como está, né? E aí eu venho entrar com um arquétipo que vai mexer bastante com a zona de conforto que eu construo a partir da minha orientação natural. Mas é justamente para que eu possa ir treinar outras habilidades. Então, você pode sim, você não está fadado a viver a vida inteira ali, né? Somente entregue ao seu arquétipo principal, você pode transitar entre outros arquétipos, mas sempre estudando muito bem quais são as características, quais são os impactos, e limpando antes crenças limitantes, mecanismos de autossabotagem, para que você possa vivenciar essa energia de uma forma bastante positiva. Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa. A responsabilidade do conhecimento, isso é importante, olha, porque até então, não, se você não sabe, se você não tem consciência do teu arquétipo, você vai ficar naquela, digamos, ignorância, né? Você vai ali agindo pela tentativa e erro, né? Mas tudo bem. Agora, a partir do momento que você tem o conhecimento de qual é o seu arquétipo ou de qual é, né, a sua essência, aí você passa a ter a responsabilidade de viver alinhado com ela. Sempre quando nós tomamos consciência de algo, de algum aspecto nosso que não é agradável, né, de algo nosso que é essencial, e aí você escolhe não vivenciar aquilo, aí você gera a famosa sombra, né, que é a energia reprimida, que um dia vai querer sair e vai sair geralmente de uma forma desequilibrada. Então, esse tipo de conhecimento é um conhecimento que demanda responsabilidade. Saber que o que você conhece, né, o que você passa a enxergar, você precisa realmente ali tomar o poder pessoal para você, para usar aquela informação de uma forma positiva, certo? Então, é bastante importante deixar claro isso também. Se você se dispor a receber um trabalho desse, né, um mapa, seja numerológico, seja um mapa da vida, ou seja um mapa arquetípico, outro, né, ou qualquer outro, um mapa astrológico também, eu lembro que eu fiz, né? Então, se você recebe um material desse, que faz uma leitura do teu campo energético, você passa a ser consciente das suas potencialidades e limitações, e daí você precisa prestar atenção nisso no seu dia a dia, porque você precisa ser responsável por aquela informação que chegou para você. Certo, pessoal?
Eu falei bastante hoje, falei quase uma hora, porque eu amo esse assunto, como vocês devem ter percebido. Eu espero que compartilhando um pouco da minha vivência, da minha experiência pessoal, eu tenha ajudado vocês a entender um pouco melhor como funciona essa energia dos arquétipos na nossa vida, como é importante se apropriar dessa energia de uma forma equilibrada, vivenciá-la de uma forma equilibrada. Né? Eu espero que vocês comecem a pesquisar mais sobre o assunto, se vocês não conhecem ainda, né? Eu até ia separar alguns livros para deixar aqui, mas tem alguns livros muito bons, como Os Deuses Interiores, o Arquétipo e o Inconsciente Coletivo de Jung também é muito bom. Jung e o Tarô, se não me engano é o nome, Tarô, na Jung e o Tarô, muito bom também. Temos um livro, deixa eu ver aqui, O Herói e o Fora da Lei, é muito bom para quem trabalha com comércio, também é sobre arquétipos. Então, tem aí alguns títulos que vocês também podem ler para aprofundar o seu conhecimento. Existem vários outros, mas esses eu já conheço e sei que são muito bons. Certo, pessoal? E quem quiser uma ajuda, lembre-se que tem o mapa da vida, o link está disponível no perfil, para que você possa adquirir o seu se você quiser uma ajuda nesse processo. Mas, se não quiser, continue pesquisando o assunto e busque ali saber qual que é o arquétipo alinhado com a sua essência para viver de uma forma mais equilibrada, mais consciente e mais feliz. Um grande beijo, tenha um excelente domingo, uma excelente semana e até mais.